Quem tiver com a palavra de Deus, abra em Mateus capítulo 10. Versículo 28. No Evangelho de domingo, Jesus nos faz dois convites. Ele fala assim: não temais os homens, e fala, temei a Deus. Ele faz dois convites para nos mostrar a diferença que existe entre uma coisa e outra. O medo é uma coisa que sempre fez parte da nossa vida, desde criança. E à medida que a gente foi crescendo, esses medos foram mudando, porque numa forma inicial era muito imaginário, depois a gente vai crescendo, vai descobrindo que às vezes tem medos mais reais, mas todo medo a gente aprendeu a enfrentá-los com o pé na realidade e na confiança de Deus. Mas hoje em dia existe um medo diferente. Está existindo um medo mais profundo. Existe um medo que tem gerado uma angústia muito grande, que é como se fizesse um vazio existencial. Há um medo. Esse medo é um medo de que talvez não exista nada além daquilo que a gente está vivendo, que a esperança é uma bobagem, que não há nada para esperar. Isso é influenciado pelo mundo que nós estamos vivendo. A gente vive num mundo que é de cultura nihilista. Então, é um mundo absolutamente pagão. E que do seu lado, se você observar as pessoas que você trabalha, as pessoas que você convive, quantas de verdade creem em Deus? Muitas foram batizadas, muitas sabem que Deus existe, mas Deus lá e eu cá, a gente não faz diferença. Ele não entra na minha vida, nem eu entro na dele. Mas quantas de verdade que estão perto de você, que você tem liberdade de falar de Deus? Muito pouco, né? Vamos dizer que em alguns lugares, nenhum. Então, aquilo que vai vivendo no seu lado, que vai conduzindo as pessoas para um outro tipo de caminhada, vai gerando um vazio existencial. Tem um medo existencial, uma insegurança com o amanhã, uma insegurança com a falta de consciência do que é vida. Então fica as pessoas vivendo uma angústia, e a angústia muitas vezes levando a tomar muito remédio, mas é por um buraco dentro da alma que elas nem sabem o que é. Chama-se ausência de Deus. Mas por outro lado, nós que cremos, o domingo, Jesus nos desafia mais uma vez para o nosso testemunho. Nós somos cristãos, e cristão vai ser um grupo pequeno. Jesus começou com quantos? 12. Nós sempre seremos um grupo muito pequeno, a gente não precisa ter medo. Hoje nós somos um grupo muito reduzido no mundo, e vamos ser um grupo pequeno. Não precisamos ter medo. Isso é o que Jesus diz. Se vocês olharem na Bíblia, tem 366 vezes. Não tenhais medo. Temei aquele. Quando ele fala de temer aquele que é o Senhor, não é o temer de ter medo de Deus. Senão não tem coerência com aquilo que Jesus revelou. Que ele revelou um Deus que é Pai, de amor, bondoso, carinhoso. Esse é o Deus que a gente crê. O temor é o princípio da sabedoria, está escrito na Bíblia. O temor é uma reverência, é um respeito àquele que é o Senhor. De tudo, o onipotente. Aquele que é o Senhor da vida e que o mundo está sobre a mão dele, mas o povo não sabe. Então, o temor a Deus, ele é o princípio da fé, é o sinônimo de fé. Eu creio em Deus, e se eu temo, se eu tenho respeito a Deus, se eu sei na mão de quem eu estou, medo de que eu tenho? Para quem tem temor a Deus, não cabe medo. Então, por que a gente caminha com tanta insegurança? Por que ficamos tão ansiosos? Enquanto as pessoas numa ansiedade, preocupados, aflitos. Mas eu estou aflito com amanhã, estou aflito com o que vai ser de mim, com o que eu vou fazer, como é que vai...
Falei, mas você crê em Jesus? Creio. Ué, mas então tem uma coisa errada. Tem uma coisa desconectada. Se você crê de verdade, pois você é filho único, porque ele te ama como ninguém, então tem medo de quê mesmo? De nada. Ah, mas se ele não escolher aquilo que é bom para mim? Porque você não confia. Porque a gente, quando sabe que ele nos ama, o que ele vai dar de errado para você? Nada. É só você pensar em você com um filho. Você vai escolher alguma coisa de ruim para um filho? Nunca. Nunca. Assim é Deus conosco. Enquanto a gente não se convencer que a gente é filho único, amado, cuidado, a gente vai sempre ter medo, ter insegurança. Eu já falei com vocês que a nossa âncora na vida chama-se amor de Deus. Eu sou uma pessoa amada. Acabou. O dia que vocês descobrirem isso na vida de vocês, ninguém vai cercar vocês. Vocês vão começar a perceber como é que Ele cuida. É algo encantador ver como é que Deus cuida. E quando Ele diz não tenhais medo, é não ter medo. Por quê? Porque Ele é o Senhor. E mesmo quando você não está vendo, Ele já fez. Essa semana Ele fez tanta coisa linda que eu cantava dentro de casa assim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Posso andar despreocupado, porque mesmo aquilo que eu não estou sabendo, Ele já resolveu. Então eu falo, obrigado por tudo que eu vi, mas muito mais, obrigado por tudo que eu não vi que o Senhor fez, e eu sei que o Senhor fez. Essa confiança de estar na mão de um pai, que muitas vezes eu preciso de um colo, que muitas vezes eu preciso de alguém que me ampare, que enxuga minha lágrima, que me deixa angustiado com uma situação que vai acontecer, inseguro com alguma coisa, e fala, me entrega. Você está com medo de quê? Entrega para mim, que eu soluciono para você. Então, aprender a se abandonar, né? Quando a gente aprende a caminhar na intimidade com Ele, isso fica simples. Porque eu vou ter medo de quê? De nada. De absolutamente nada. Então, a gente não precisa se preocupar quando a gente é um grupo pequeno. A Bíblia está cheia de exemplos. Como é que Esther derrotou Amã? Lembra dessa história? Alguém lembra da rainha Esther? Que é a mulher linda, que era judia, casou com o rei, iam matar todo o povo judeu, lembra disso? Exterminar o povo. O que Esther fez? O que ela fez? Nós estamos precisando de ler a palavra, né? Jejuou. Uma semana. Jejuou, orou com a turma dela, que eram as mulheres todas que ficavam com ela, se arrumou lindamente, e o rei ficou enfeitiçado com a beleza dela, falou, fala o que você quer, Esther. Ela falou, não, só quero te convidar para jantar comigo. Porque Deus ainda tem os planos inteligentes, né? Salvou todo o povo judeu. E tem tanta história maravilhosa na Bíblia. Uma das que mais me deixa encantada é a história de Gedeão, do século 12 a.C. Lembra dessa história? Reis? Primeiro Reis? Não? Ninguém conhece essa história? Gedeão era um líder, um guerreiro de Israel. E eles estavam em guerra. E Deus, ele rezando, falou com Deus, aqui eu tenho 30 e tantos mil homens para a guerra. Deus falou, não, mas Gedeão é gente demais. Senhor, mas só viu o tanto que tem lá? 30 e tantos não é nada. Não, Gedeão, pode mandar 20 mil embora. Mas, Senhor, só viu quantos tem? Gedeão, se eu deixar vocês lutarem com 32 mil, vocês vão achar que vocês ganharam por causa de vocês. Vocês vão entender que é a minha presença. Manda embora, Gedeão, 10 mil. Vai ficar só com 10 mil. Senhor, Gedeão. Gedeão, agora desce lá no acampamento para você conhecer como é que é os inimigos. Hein, Senhor? Vai lá, Gedeão, de noite. Se você tiver com medo, chama alguém, mas eu vou descer com você, Gedeão. Na dúvida, o que vocês acham que ele fez? Chamou um companheiro. A gente não acredita, né? A gente não acredita que ele vai junto, né? Gedeão, eu vou com você, Gedeão, mas se você tiver dúvida, leva o companheiro. Lá foram eles para poder verificar. Subiram apavorados com um tanto de gente. Senhor, só viu a quantidade? Vi, Gedeão. É muita gente, 10 mil é gente demais. Não dá, Senhor. Gedeão, eu estarei junto. A gente não entende isso. Aí Deus falou com ele, Gedeão, manda os seus homens aqui para tomar água, e os que agacharem diante desse rio para tomar água, como um cachorro, ficarão. Quantos ficaram? 300. Gedeão queria a morte, né? Para lutar.
Gideão, agora vocês vão fazer o seguinte, Deus deu estratégia, mostrou o acampamento, vocês, os 300, vocês vão se colocar em pontos estratégicos que o Senhor mandou. O que eles tinham? Uma trombeta e uma tocha de luz. Puseram fogo, só assim. Só. Então, ao sinal de Gedeão, as trombetas vão tocar. O povo do acampamento acordou apavorado, que parecia que estavam invadidos, que estavam no vale, e eles em cima tocaram a trombeta, e a luz, eles acordaram apavorados, com as espadas, mataram uns aos outros. Tinha quantas espadas? Uma de Gedeão, que levantou e falou, venci. Ele não, Deus nele. Fizeram o quê? Nada. Mas para a gente chegar nisso, é um chão de falar, o Senhor fará. Eu posso confiar nele. Ele não negará. Mesma coisa de Davi e Golias. O que Golias falou com Davi? Vem cá que eu vou pegar sua carne, ser um frango, eu sou um gigante, e vou dar para os urubus comer. Vou dar para as aves comerem. E o rei Saul falou com ele, você não dá conta, você não é capaz, não é assim que o mundo fala com você? Se diante de uma dificuldade, o mundo fala, vai não, você não vai dar conta. Você não é capaz. Qual que foi a primeira atitude de Davi? Vocês lembram? Não. Davi colocou as mesmas coisas que o Golias colocou, se armou, colocou uma armadura, pegou arma, aí descobriu que não conseguia andar. É igual quando a gente quer fazer as coisas que o mundo faz, para poder vencer as coisas. A nossa regra é outra, porque nós somos cristãos. Qual é a nossa regra? Oração. A nossa regra é outra. Nós não vamos lutar com o mundo, com as armas do mundo. A nossa arma é outra. Porque somos cristãos. Hoje uma mãe me perguntava angustiada, como é que eu vou falar com a minha filha de 12 anos que ela não vai beijar a boca agora? Explica para ela, porque somos cristãos. Esse é o nosso argumento. Porque somos cristãos. Você não é do mundo, porque somos cristãos. Não é agora que você vai começar. Ou nós nos assumimos, ou nos posicionamos, ou vamos ficar igual a qualquer pagão. Nós temos que fazer diferença. Muito bem. Aí Golias desistiu, e falou Davi desistiu de colocar tanta armadura, e falou, eu vou, então, do jeito que eu posso ir. Com o que ele foi? Ele falou, vocês podem vir com tudo, e eu irei com o que ele foi? E eu irei com o nome do Senhor. Ah, que poder é esse? O dia que a gente acreditar, nós vamos ter medo de quê? De nada. Nada poderá ameaçar seu coração. Nada poderá deixar seu coração, as pernas bambas, porque você sabe na mão de quem você está. O único que sabe quantos fios de cabelo na cabeça nós temos. O único que sabe tudo que te angustia hoje. O único que sabe por que você está angustiado, aflito, nervoso, ou alegre, ou preocupado. O único que sabe. E o único que tem a solução. Isso é espetacular. E eu não sei se vocês leram alguma coisa de um cardeal que vai ser santo. O processo de beatificação dele já está em andamento há alguns anos. Eu já falei dele aqui algumas vezes, se chama François Xavier. Alguém já leu? Tem um dos livros dele que eu sugeria que vocês lessem, porque ele é fininho, não sei se custa R$10. Tudo de Deus é bom e barato. Chama 5 pães e 2 peixes. Ele era arcebispo em Xangai, e era um arcebispo espetacular, quando o comunismo chegou lá. Além de fechar as igrejas, pôr fogo em tudo, ele foi preso. E ele foi preso, não sei se 9 ou 11 anos. Inicialmente, ele teve várias fases, mas inicialmente não tinha janela na cela, no local onde ele estava. Muito bem. E ele passou por várias fases, internou algumas vezes, morto, né? E ele conta, esse livro é interessantíssimo, porque ele fala que todos nós temos 5 pães e 2 peixes. E ele vai explicar. O livro é fininho, mas cada frase é um soco no seu estômago, porque ele é espetacular. E ele fala, você crê em Deus por Deus ou porque você quer as obras de Deus? É as obras ou é por causa dele? É espetacular. Então vale a pena ler. Ele foi libertado, e tudo dele era com Nossa Senhora, ele foi libertado num dos dias de Nossa Senhora,
e trabalhou depois com João Paulo II, porque o cara era um fenômeno, era amigo pessoal de Bento XVI, e quando ele morreu de câncer, Bento XVI começou o processo de beatificação dele. O dia que vocês lerem, pelo menos esse livrinho dele, vocês vão entender, ele celebrava na palma da mão, dentro da cela, né? Então, vou deixar só água na boca para vocês poderem entender quem foi François Xavier. E esse homem um dia estava arrumando 5 pães e 2 peixes. Nas Paulinas eu tenho certeza que tem. Um dia ele arrumando a cama na cela, Deus escutou Jesus falando com ele assim: François, você é muito rico. Imagina, tinha nada, tinha uma cama para dormir, e que não era dele. Sou, Senhor, muito rico, tinha nada, né? Levaram tudo. Não tinha nem Bíblia mais. Mas se o Senhor está falando, eu sou. Ser rico, François, você tem o meu amor. Porque se a gente tem o amor de Deus, se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Nos falta essa consciência. Então, numa das fases dele, que ele estava preso ainda, o guarda que foi tomar conta dele era católico. Ele preso. E esse guarda ficou amigo dele demais, né? Ele foi conquistando, ele era uma coisa encantadora, e ele foi conquistando. E esse guarda, por fim, facilitava para os seminaristas entrar na cela dele para ter aula. Ele dava aula escondida, 11h30 da noite. Ele ordenou vários padres, 11h30 da noite, terminava a ordenação à 1h da manhã. Diz ele que foram as ordenações mais longas. Imagina, os padres foram ordenados dentro de uma cela. Espetacular. Esse homem saía com ele para levá-lo para dar unção aos pobres, aos doentes, batizar, tudo escondido. Saiu os 2 de madrugada, porque ele estava preso. Como é que Deus cuida? Ele fala, o inimaginável. Deus colocou para cuidar de mim alguém que era católico. Tudo escondido, claro. Quando o comunismo era tudo escondido. E que esse homem tinha que fazer relatório. E por fim, esse guarda falou, eu vou fazer mais relatório do senhor, não. Ele falou, meu filho, senta aqui, se o senhor não fizer relatório, eles vão trocar você, e se colocar outro, como é que eu vou continuar a minha evangelização? Então, eu vou fazer uma coisa. Ele falou, mas eu não sei o que eu escrevo do senhor. Então, fica atento. Eu faço o relatório, François fazia. Eu faço o relatório. Você copia e assina, para que você continue comigo. E foi assim, até ele poder ser liberto. Então, porque Deus tem situações e faz coisas que ninguém pode imaginar que Ele faz. Por que Ele faz? Por amor. Então, o que nos falta? Diante desses pequenos exemplos que eu disse para vocês, o que te falta? Confiança. Por que você não confia em Deus? Porque você não o conhece. Por que você não o conhece? Porque sua vida de oração é sofrível. Porque você não tem vida de adoração eucarística, eu estou mentindo. Você não lê a palavra, você não tem Eucaristia diária. Então, como é que eu vou confiar num estranho? Não vou. Compreende o impasse que a gente fica? Então, enquanto a gente for cristão de domingo, da missa de domingo,